Boa tarde, meu amigo pastor Mac Anderson. Fala aí, meu amigo pastor Flamarion. Boa tarde. Saudade de você. Como é que tá, meu amigo? Estou em Londres. Eu moro aqui há 2 anos com a minha família. Nós estamos aqui cumprindo o chamado do Senhor, muito abençoados e com muita saudade aí do Brasil, saudade desse povo lindo de Valadares. Bom Pastor demais. Mac, Obrigado pelo convite. eu te agradeço. Nós estamos também ao vivo agora na Rádio 104 FM, a Rádio do Povo de Deus. E eu quero que você também manda um abraço aí para os ouvintes da rádio, que às vezes eles reclamam que quando a gente está na live o pessoal só fala para quem está vendo a live, mas nós estamos ao vivo para o pessoal da rádio também. Deus abençoe a todos os ouvintes da 104. Eu já estive na rádio algumas vezes. Eu tive o privilégio de poder conversar com os ouvintes, de responder pergunta deles. Então, para mim é muito bom poder voltar e estar com esse povo maravilhoso de Valadares. Ei, terra boa, terra Maravilha. quente. Pastor Mark, o programa hoje aqui vai pegar fogo, irmão. Vai, Porque certeza. como o senhor fala de família, como o senhor fala de casamento, casamento tem a ver com sexo, casamento tem a ver com temas polêmicos. E Tem. você sabe que o povo da rádio, eles não brincam não, né? Eles mandam de tudo. Pode mandar. Aquelas perguntas cabais que onde quer que o senhor vá falar de família, o senhor tem que responder. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre ver. família, sobre casamento, sobre sexo, sobre o que pode, o que não pode, dentro de um casamento, dentro de 4 paredes. Agora nós vamos estar falando tudo à luz da Bíblia. Alguém perguntou para mim assim, pastor, o que o senhor acha de determinada coisa? Porque eu acho assim. Eu falei, querido, nós podemos discordar no que achamos. Verdade. Mas a maneira de nós concordarmos tem que ser a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é algo tão fantástico que longe da palavra, um acha uma coisa, outro acha outra coisa, e nós temos que respeitar o que todo mundo acha. Mas Exatamente. quando se converge para a palavra, aí já é diferente. Pastor Mac, eu queria, assim como todos abrem o programa, abre trazendo uma mensagem para nós que o senhor sentiu no coração sobre família, sobre casamento, porque o senhor é um especialista nesta área, e depois nós partimos para as perguntas. Pode ser? Pode ser. A Bíblia, em Lucas capítulo 15, Jesus faz questão de contar uma parábola. Só uma. Mas são 3 histórias. O próprio texto diz que Jesus contou-lhes uma parábola. E nesta parábola, Jesus divide ela em 3 partes. Jesus conta a história de uma ovelha que se perdeu, de uma moeda que se perdeu e um filho que se perdeu. E quando Jesus fala da mulher que perdeu a moeda, Jesus diz que ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma. E quando ela perde essa moeda, a Bíblia diz que a primeira atitude dela foi acender a luz. Quando ela acende a luz, ela vê a sujeira. E quando ela vê a sujeira, então a Bíblia diz que ela começa a varrer a casa. A gente não varre para dentro, a gente sempre varre para fora. Na verdade, se você for analisar o texto, a intenção dela é encontrar a moeda, mas a intenção de Deus é reorganizar a casa, é limpar a casa. Então, quando acontece uma circunstância igual que nós estamos vivendo, de reclusão, de isolamento, de pandemia, de medo, o próprio Deus está permitindo uma circunstância estranha para que a gente tenha a possibilidade de poder organizar a casa, reorganizar o casamento, a família, a relação com os filhos. É para isso que uma crise serve, para revelar o que precisamos mudar e aquilo que podemos melhorar. Então, quando Golias aparece, Golias revela um exército de medrosos, revela um rei sem o Espírito Santo, e Golias revela um menino de 17 anos que diz para ele, eu vou botar para quebrar, vou arrebentar a sua cara, e hoje o negócio vai ser feio para o seu lado aqui. Então a mesma crise, a mesma luz que pode trazer para nós
a clareza de que algumas coisas precisam mudar, é a mesma crise que vai revelar os nossos pontos fortes, as nossas virtudes em Deus. Então eu estou dizendo a todo mundo, nessa crise, ou eu vou amadurecer, ou eu vou apodrecer. E aí vai depender de mim, das minhas atitudes. Então eu olho para Golias e fujo, como o exército, ou eu enfrento ele. Então acendi a luz, voltei para casa, estou dentro de casa, começou a aparecer as coisas que precisam mudar e mexer, ou eu jogo tudo para debaixo do tapete, ou então eu trago as claras e eu decido, vou melhorar a minha casa, a minha família, porque eu percebi que uma das grandes causas de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento é Deus colocar as famílias em casa para que elas possam se resolver. Agora, ou resolve, para que a gente possa ter famílias fortalecidas e depois lá na frente uma igreja fortalecida. Esta é a minha palavra. Glória a Deus. Pastor Mark, como é que foi a sua conversão ao Senhor Jesus? Pastor Flamarion, quando eu nasci, os meus pais já estavam na igreja, né? Na verdade, a minha mãe, ela conheceu meu pai na cadeia. Então, assim, minha mãe era muito religiosa, não era evangélica, e meu pai tinha uma vida bem desregrada. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia, e ele sempre teve uma vida completamente assim, na sua juventude, afastado do Senhor. Mesmo depois que ele casou, ele ainda não conhecia Jesus. Só que a minha mãe era estéril. E nessa procura dos meus pais, para que a minha mãe pudesse gerar, eles foram para a igreja. Então, eu sou fruto, resultado de um milagre, de uma promessa de Deus na vida dos meus pais. Eles aceitaram Jesus, se renderam a Jesus, e um ano depois disso, eu nasci na cidade de Pontalina, interior de Goiás, e na cidade de Morrinhos, né, que é lá perto de Pontalina, interior de Goiás, e nós fomos para a igreja a partir daquele dia, Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois nós nos mudamos para Goiânia, meus pais mudaram de igreja, eu acompanhei eles, eu tinha 10, 11 anos, para a Assembleia de Deus, e aí eu servia o mesmo pastor na mesma igreja mais de 30 anos, na mesma igreja lá, servindo ao Senhor. Mas quando eu nasci, eles já estavam na Presbiteriana. O fato do meu nascimento foi um milagre gerado a partir da conversão deles. Maravilha. Como é que foi o seu chamado, pastor Mark, para ser esse pregador maravilhoso que o senhor é? Pastor Flamarion, quando eu tinha os meus 19 anos, o pastor pediu para eu ajudar com os adolescentes. Eu tinha uma facilidade de falar com eles. Não sei se é porque eu estava na adolescência ainda, mas eu tinha uma facilidade com a galera de conversar, trocar ideia e tal. E eu fui ajudar o líder, só ajudar mesmo. E o líder mudou de cidade, sei lá o que aconteceu, e o pastor disse, ó, você vai ter que ficar com eles provisoriamente. E fiquei com eles provisoriamente. Depois eu casei, depois que eu casei, a minha esposa começou a me ajudar também na liderança, e eu senti uma necessidade nessa época, porque eles cresceram, se tornaram jovens, e eu fiquei com jovens e adolescentes. Eram 150 meninos na época, e aí eu senti a necessidade de que eu tinha que ensinar alguma coisa para eles. E eu sabia muito pouco de Bíblia. Então eu fui para o seminário de teologia, e a minha intenção era só ensinar os meninos. Eu tocava na igreja, eu tocava bateria, eu era bem envolvido mesmo na minha adolescência. Mas era só isso. E aí a minha intenção, eu fiz curso de administração de empresa, a minha intenção era trabalhar profissionalmente e tal. Só que quando eu comecei a fazer teologia, eu me apaixonei. Comecei a aprender os princípios da Bíblia, comecei a ministrar para eles. E eu fiquei dos meus 21 até os 30 anos de idade lecionando na escola bíblica dominical da igreja. Só para jovens e adolescentes. Eu não saía para pregar, fiquei até os 30, né? Aos 30 anos eu já estava trabalhando numa grande multinacional, mas foram quase 10 anos de escola bíblica, quase 10 anos no altar servindo a minha igreja. Até que o Espírito Santo me inquietou para que eu deixasse tudo e fosse viver apenas do ministério. Então eu deixei uma empresa, fui viver do ministério e eu fiquei um ano sem pregar em lugar nenhum, porque eu não era pregador, ninguém me chamava para pregar. Então eu era um pregador itinerante que não tinha convite. E eu estava à disposição para ninguém me convidar. E eu fiquei um ano assim. Depois de um ano surgiu a rádio. Por isso que eu gosto de rádio. Porque surgiu a rádio da nossa igreja. E eu fui para a rádio.
E aí, nesse período que eu estava na rádio, eu aproveitei que eu conhecia um pouco e comecei a dar palavra na rádio. Os irmãos começaram a me ouvir, me convidar e já se fazem 12 anos isso. Agora, quando é que Deus ele soprou seu nome? Foi o quê? Foi uma mensagem? Como é que o senhor Não se sei. tornou essa pessoa conhecida? Foi a partir de quando? Você tem essa noção? Eu sempre ministrei para jovens. E até que eles cresceram e a partir deles, eles cresceram. Então, se eles casaram, tiveram filhos. Então, a galera que eu pregava na juventude, quando eles se casaram, o que eles fizeram? Eles me convidavam para ir, só que eles queriam que eu falasse com os casais jovens, porque eles cresceram. E aí eu fui junto, né? Então, comecei a ministrar. E eu me lembro que um dia eu fui na igreja do pastor Josué Gonçalves e ele falou assim, vai pregar, era segunda-feira, tipo segunda da Vitória que tinha lá e tal, na igreja dele, lá em Bragança. Aí eu peguei e fui, pensando em pregar sobre a fé de Abraão, sobre fé e tal. Aí ele me reuniu comigo antes do culto e falou, você vai pregar sobre família. Rapaz, eu vou te falar um negócio, eu tremi todo. Como é que eu prego sobre família na presença do pastor Josué, né? Eu falei, e agora, e agora? Mas eu dei uma palavra sobre família. E ele achou interessante, e ele me pôs num grande evento, 2 eventos dele de família. Naquele mesmo ano, o pastor Silas Malafaia me pôs em 2 eventos dele também. Um da igreja dele e um outro de jovens. E o pastor Cláudio Duarte me chamou para participar de um outro evento dele. Tudo Eu sei sobre que me família. parece... Você tinha que pregar sobre não, família. mas não foi eu que pedi, aconteceu. E aí, depois disso, as coisas começaram a fluir. Um dia faltou um pregador na sua igreja, você ligou para o Eliel falou assim, não, eu conheço um cara que fala de família. Foi o Silmar Coelho, que alguém da família dele morreu, não pôde vir aqui, Foi, lembro. Aí o Eliel falou, vou mandar o cara aí. Aí eu cheguei, passou, Flamarion, pensou, meu Deus, esse moleque do cabelo branco. Todo mundo esperando o Silmar Coelho, 1000 casais da igreja. Não, tava lotado. E aí a primeira vez aconteceu algo que eu nunca tinha visto, né? Foi no sábado à tarde, parece. Aí eu preguei, você pegou a mensagem, pôs na rádio, na TV, e no domingo você mandou pregar a mesma mensagem, de manhã, à tarde e à noite. Então, Deus foi bom para mim, pastor, porque nessa época eu estive em lugares estratégicos, né? Depois disso eu preguei no Labaredas. Então, assim, os eventos pontuais do Brasil, né? Que fizeram bem para mim, em Minas, no Rio, São Paulo e tal. Então, Deus foi muito generoso, bondoso. Ele me escolheu para isso, eu não pedi. Na verdade, eu só queria ajudar os meus adolescentes e acabei me envolvendo com a Bíblia e depois disso acabei fazendo boas alianças. Eu acho que a sinceridade, a verdade, sei lá, a maneira de você levar as coisas de Deus com integridade, não sei. Acho que o próprio Deus, ele realiza algumas coisas. Mesmo a gente não sendo intencional, às vezes Deus, ele te direciona. Eu costumo dizer que o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Então, o pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Então, às vezes eu queria estar em um lugar, né? Eu queria ter sucesso na minha área, sabe, estudar, fazer outras coisas, mas eu tenho certeza que hoje eu estou no centro da vontade de Deus e eu tenho vivido dias maravilhosos. Maravilha. Pastor Marcos, vamos lá. São 5 perguntas que, com certeza, o senhor já respondeu elas por aí. Só que eu sei que uma coisa é responder num encontro de casais, né? A outra é falar assim, né? Numa rádio, né? Para todo mundo. Eu sei que... Pode perguntar qualquer coisa mesmo, não tem problema não? Uai, pode aí. Se eu não souber, lá. eu falo, não sei. Então eu falo assim, não falo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Meu Deus, é forte. Quando o casal teve chumbo trocado de traição, tem como reverter esse quadro e voltar ao casamento? Tem sim. Tudo é revertido. Eu acabei de tratar um casal aqui que já estava divorciado. Eles não estavam divorciando. Estavam divorciados há 2 anos. Por causa desse problema. Já estavam separados, casas separadas, não tinham mais contato. Em questão de
poucos dias. Reunimos, começamos, fomos conversar, quando viu, já estavam juntos novamente. Tudo é uma... Eu preciso crer no milagre da restauração. Eu preciso crer. Então, se os dois fizeram, aí fica mais fácil ainda. Porque quando é só um, você ainda justifica o fato de o outro estar ferido e tal. Então, percebe que os dois são imaturos, porque os dois fizeram. Os dois são orgulhosos. Para que isso dê certo, você precisa quebrar o orgulho, vencer o preconceito e assumir que, para que eu receba perdão, eu preciso perdoar. A palavra perdoar não significa esquecer, é perder no ar. É deixar voar. É parar de falar, sabe? E aprender só as lições para que elas não aconteçam mais. Senta os dois, por que fizemos? O que aconteceu? Porque geralmente a infidelidade ela não é falta de atenção, não é falta de carinho, não é falta de sexo, é falta de caráter. Então, e só tem um que faz cirurgia em caráter, que é Deus. Eu acredito na restauração de um casamento, independente do que tenha acontecido. A não ser que seja uma violência, um abuso, um estupro, certo? Existem circunstâncias e circunstâncias. Mas nesse caso, só não dá certo se o orgulho vencer. Só não dá certo se Deus não tiver. Porque se eu decidir que preciso de perdão, eu libero o perdão, recebo o perdão e a gente recomeça. É possível sim, eu tenho inúmeros casos de pessoas que conseguiram superar e vencer esse processo. É possível sim, em oração, em jejum e deixando o Espírito Santo trabalhar. Deixa Deus tratar seu caráter. Maravilha. Segunda pergunta. O meu marido fica sempre do lado do filho dele, do antigo casamento, na hora das discussões. Só que eu mantenho meu casamento ainda. Como lidar com isso? Aqui deve estar falando que casou e o filho mora junto, né? É do isso outro aí. casamento. Primeiro, quando você decide se casar com alguém, você tem que estar disposto a colher tudo que o outro plantou no passado. Essa é a primeira coisa. Então, assim, não existe ex-filho. É o filho dele, morreu o assunto, ele não vai deixar de ser filho. Agora, qual que é o nosso problema? O problema da maioria das pessoas que se envolvem no relacionamento. Elas não sabem o que é prioridade. O que é prioridade numa família? Primeiro, Deus. Segundo, o cônjuge. Terceiro, os filhos. Primeiro eu priorizo o cônjuge, depois os filhos. Um filho que é do mesmo pai, da mesma mãe, ele já procura colocar os pais entre si, ele já procura gerar nos pais uma discordância para ver se ele vence a batalha. Imagina quando esse filho é só de um dos dois. Então, tudo o que se decide com relação a filhos jamais é na presença deles. Jamais. Casal separado. Decide. Se quiser brigar, falar, discordar, só os dois, sem ninguém saber, até chegar num acordo. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Que comunhão tem luz e trevas? A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que ter acordo. Por que ele só fica do lado do filho? Eu tenho certeza que ele ama essa mulher. Se ele só fica do lado do filho, talvez seja porque ele não deu uma atenção devida, agora ele quer recompensar, sabe? Ele não quer perder o menino, tipo assim, não quer que ele volta para a mãe, não quer que ele vá embora. Existe um fator preponderante. O que é que está fazendo esse cara fazer isso? Então, sim, o que eu mais percebo é falta de maturidade. Ele tem que entender que a prioridade é a esposa. E as decisões com relação ao filho devem ser tomadas em conjunto, o casal, não na frente do filho. Aqui na minha casa, de vez em quando, a minha esposa dá uma ordem que eu não concordo. Já pensou se eu desço a escada aqui e vou lá na frente dela e dos meninos e falo: não concordo, aqui vai ser assim, assim. O que eu fiz? Eu tirei dela a autoridade, eu tirei dela a chance, sabe, de ser mãe, de corrigir, de ser orientadora. Se eu não concordo, eu deixo passar, passou, chamo no quarto, sento e a gente vai entrar num acordo. A gente conversa. Se houver alguma coisa a ser corrigida, já que foi ela que deu a ordem,
ela mesma vai e faz a correção. Eu não posso tirar a autoridade dela. Só que há muita imaturidade. Então, o que essa mulher tem que fazer é conversar com esse marido e explicar para ele. Ela é a prioridade. Isso é bíblico. Ela é o cônjuge. É uma só carne. Os filhos foram feitos para voar, não foram feitos para ficar no ninho. Já que ele está no ninho, então agora está na hora dele entender que naquela casa tem regras, tem limites, tem as decisões, tem tudo isso que vai fazer com que ele amadureça, cresça e se fortaleça. Ela precisa abrir o jogo com ele. E ele precisa amadurecer no sentido de que a prioridade não é o garoto. A prioridade é a esposa dele. Ótimo. Terceira, essa aqui tem muito a ver com os cristãos em geral. Há 12 anos vivo com meu marido. Não somos casados no cartório. Tem 2 anos que estou na igreja. Não tomo Santa Ceia. Queria tomar, mas ele não quer casar, só quer viver comigo. O que eu faço? Meu Deus do céu. A mulher tem 12 anos que mora junto, converteu tem 2 anos, está na igreja, mas não toma Santa Ceia porque não casou. O que essa mulher faz? Se você olhar pela Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo orienta a nós seguimos as leis, né? As leis que são vigentes das autoridades constituídas. Jesus, ele disse assim, você tem que dar a César o que é de César. Ele não está falando só do imposto. Ele está dizendo, existem coisas que são pertencentes às leis, aquilo que, se não fere a lei bíblica, então nós precisamos obedecer às leis. E um casamento regulamentado, no nosso caso, na nossa cultura, ele passa pelas leis civis. Então, se ele não quer casar, óbvio que muitos também não querem, e cada um tem a sua razão, o que ela deve fazer é só orar no sentido de que o Espírito Santo o convença. Porque, humanamente falando, se depois de 12 anos ela não conseguiu convencê-lo disso, então o confronto vai ficar pior. Sabe? Uma vez eu vi uma pessoa falando para mim, não, eu já fiquei 15 anos morando junto, e ele não quer casar, eu vou separar. Então não faz sentido, você já está há 15 anos juntos. Você tinha que ter decidido não ficar antes. Vai casar? Não, então eu não quero. Mas agora, já que está nessa situação, sabe, é intercessão, oração, é o seu marido. Ele é o seu marido. Agora, você, como serva de Deus, como serva que quer seguir os princípios da Bíblia Sagrada, está incorrendo num pecado que não é só culpa sua, né? Você precisa da concordância do outro. E a igreja tem algumas regras. Nem todas as igrejas concordam que você tome ceia, sem você se batize, que você possa participar da liderança se você não é casado oficialmente. Aí vai de igreja para igreja. Mas, biblicamente falando, você e seu marido precisam oficializar. E eu tenho certeza que há um motivo muito forte para ele não querer fazer isso depois de 12 anos. Qual o motivo? Qual a razão para ele não querer oficializar um casamento de 12 anos? Se tivesse há 1 mês, 2, mas são 12 anos, deve ter filhos, já estão juntos. Então não faz nenhum sentido. A mesma coisa que eu vejo alguns homens que eles não querem usar aliança. Não, eu casei no papel, mas ninguém me faz usar aliança e tal. Então tem que saber de onde ele tirou isso, o porquê disso. Então, quanto mais você que for mulher dele confrontar, brigar e falar, pior vai ficar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Minha mãe tirou meu pai da cadeia, casou com meu pai, ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão. E com 5 anos de casados, meu pai tinha o maior supermercado da cidade. Então, assim, olha o que uma mulher é capaz de fazer na vida de um homem. Então, uma mulher, a Bíblia diz que ela constrói ou ela destrói. Ela é a coluna. Ela é o alicerce. Ela está preparada por Deus com tudo para poder fazer com que um cara alcance sucesso ou fracasso. Então, se ela não conseguiu ainda, talvez seja falta de sabedoria da parte dela. Tem que orar muito a Deus para que Deus te dê direção. Por enquanto, permaneça com Ele, não se envolva nas atividades que a sua igreja, de repente, não queira que você participe, mas não tome nenhum tipo de decisão precipitada. E não sai da igreja, né, ô pastor? Não faz nenhum sentido sair da igreja.
Porque isso não exclui a salvação dela. Sabe, algumas pessoas, elas confundem essas coisas com a salvação em Jesus pela graça. Então, por exemplo, tem gente que ele fez uma dívida, ficou envergonhado, ele sai da igreja, sabe? Às vezes fez alguma coisa estranha. A igreja é o hospital. A igreja é o meu quartel-general. Então, porque se eu for ficar na igreja só enquanto eu estiver com a minha vida toda correta, então nós vamos fechar a porta da igreja. Porque a igreja é para isso. Você vai no domingo, leva uma pancada, rapaz, eu vou melhorar. Aí segunda você dá uma melhorada. Aí você vai no culto na terça, na quarta e tal. Então é um processo de tratamento, de comunhão, de não saia da igreja por causa de problemas pessoais. Senão você nunca vai ficar em lugar nenhum. Pelo contrário, é na igreja que você tem que ficar, ouvindo a palavra, recebendo a direção de Deus, para que você possa agir com sabedoria com seu marido. Maravilha. Nós temos mais duas perguntas aqui, mas antes surgiu uma aqui agora ao vivo, que mandou, a pessoa pediu para não falar o nome, apesar que o nome já está aqui no Instagram. Pastor, estou divorciada há 10 anos. Tenho uma filha de 9 anos. Conheci uma pessoa, só que ele é desviado. Devo dar uma chance? A minha preocupação não é se ele está desviado. A minha preocupação é com relação ao caráter. Porque tem gente que não está na igreja e pode ter mais caráter do que quem está lá. Então, por exemplo, quando eu aconselho os jovens que vão casar. Está na igreja? Não pergunta se está na igreja, pergunta se é igreja. Então isso faz uma diferença. O risco que ela corre é muito maior. Muito maior. A Bíblia diz, eu acabei de falar, que comunhão tem luz e trevas. Se você aceita um relacionamento com ele nessa situação, por que ele mudaria? Não faz sentido ele querer mudar. Se você o aceita na posição, na situação que ele está, ele vai permanecer. Atitude recompensada, atitude repetida. Ele vai querer manter relações sexuais com você, mesmo sem assumir um compromisso. Você tem uma filha. Qual é o tipo da índole, do caráter, do histórico, sabe? Desta pessoa que você vai colocar em contato com uma filha que está entrando na puberdade, está entrando na adolescência. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu, particularmente, se eu estivesse no seu lugar, eu diria, eu só namoro e caso com a pessoa se ela for assim, ó, convertida, batizada, envolvida na igreja, dizimista. Por que dizimista? Porque o cara que ele é comprometido com o dízimo, em regra geral, ele é muito bem organizado financeiramente. Então isso é um reflexo de um casamento sadio. Não estou falando de muito dinheiro, estou falando de saúde, sabe? Tanto espiritual quanto financeira. Agora, se você que me fez essa pergunta já se entrega, já se envolve, sem nenhum tipo de decisão da parte dele, ele não vai decidir nunca. Nunca, nunca. E caráter não muda da noite para o dia. O processo de conversão é muito doloroso. Ele pode passar pelo processo sozinho ou você pode ajudá-lo. Mas toda a carga que vier sobre esse processo, você vai ter que carregar também. O apóstolo Paulo diz que isso é jugo desigual. Jugo é aquela canga que põe no pescoço assim, ó, para os dois bois carregarem. Só que quando um boi é mais forte que o outro, o boi mais forte, além de carregar a canga, tem que carregar o outro boi também. Então, se você estiver disposta a carregar você, sua filha, o cara, e tem força para isso, toca o barco. Se você não tem, filha, deixa eu lhe falar uma coisa. É melhor você ficar sozinha do que nesse estado. Não existe solteiro encalhado. Encalhado é quem casa errado. Muito bom. Quarta pergunta aqui. O meu marido gosta de assistir filme pornográfico na hora da nossa relação. Uhum. O que pode dentro das quatro paredes? Pastor Flamarion, a pornografia ela é um vício mundial, né? Diz que no Brasil mais de 30% dos homens já estão viciados em pornografia. Por que eu falo de vício? Porque tem gente que assiste e tal, só que outros torna-se viciante. E algumas pessoas têm até que fazer um tratamento para poder deixar
tipo de vício da pornografia. A palavra porno vem de porneia, vem de prostituição. É uma palavra grega, está na Bíblia. Não está na Bíblia pornografia, mas a palavra porneia é uma palavra bíblica. Então, a porneigrafia quer dizer registrar, escrever com prostituição. É uma marca de prostituição. O que a pornografia faz é escravizar pessoas, tanto as que fazem quanto as que assistem. As que fazem estão sendo ali expostas na sua sexualidade mentirosa, fingida, teatral, para poder suprir as necessidades daqueles que assistem. Quem já viu pornografia, e a maioria dos que estão me assistindo talvez já viram, sabe, aquilo é uma bestialização, é uma animalização do sexo. Cria-se um padrão que não existe, um formato quase impossível de ser feito. Você tem ali um paradigma, uma referência, né? Tanto de órgão genital, quanto como eu vou dizer, da maneira de você realizar o sexo, coisas assim, sabe, aberrantes, coisas estranhas, esquisitas, que numa relação conjugal normal, nem tudo aquilo é possível de ser feito ou não traz prazer e benefício nenhum para o casal. Quando eu utilizo a pornografia como uma referência para o meu relacionamento, eu estou prejudicando o meu casamento não só fisicamente, mas espiritualmente. É uma janela que eu abro dentro da minha casa. A pornografia sabe, não há neutralidade no sexo. Não há neutralidade no sexo. Sexo não é só biológico. O apóstolo Paulo disse: se eu me deito com várias prostitutas, com várias porneias, vou me tornando uma só carne com elas. O processo espiritual que está acontecendo lá no filme pornográfico, ele vem para dentro da sua casa. Passa aquele espírito a atuar dentro do seu relacionamento. Então, se o seu esposo é viciado, gosta, e você não, deixe claro a sua posição. Deixe claro. O limite é uma prova do amor, tá? Diga para ele sempre, sempre: eu amo você muito. Mas isso aí eu não concordo. Amo você muito, mas essa atitude aí comigo não. Porque você passa a achar tão natural algumas coisas da pornografia que quer introduzir no seu relacionamento. Sabe qual é o problema? É que alguns casamentos vão perdendo o sal. E o que melhora um casamento insípido não é apimentar ele. Porque não está faltando pimenta, está faltando é sal. Está faltando é amor, está faltando é tempero, é diálogo. E aí quer apimentar. O que adianta eu apimentar um casamento que não tem sal? Não está faltando pimenta, está faltando é sal. E existem muitas maneiras de você apimentar uma relação sem a pornografia. A palavra porno vem de porneia, de prostituição. A Bíblia condena a prostituição. Então, se você abre uma janela dessa na sua casa, o inferno tem acesso à sua casa, à sua relação. O que acontece espiritualmente lá está vindo para o mundo espiritual aqui também da sua casa. Então, não confronte, não fique brigando, nem botando o dedo no nariz. Seja sábia. Insista, te amo demais. Mas isso aí eu não concordo. E pronto, e acabou. E seja franca. E aqui, a continuação, né? O que pode é de estar perguntando de sexo anal, de estar perguntando de sexo oral. O que pode e o que não pode à luz da Bíblia. Meu amigo, algumas pessoas falam que essa questão aí de pode tudo dentro de quatro paredes. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, né? Que é já vi até vídeos, né? Então, eu vou te dar aqui 4 perguntas que você precisa fazer no ato da relação sexual. Entrou pro quarto, fechou a porta. Primeiro, é proibido na Escritura? O que a Escritura fala? Isso aqui porque é o seguinte, tem gente que fala, não, mas tá na Bíblia, mas não. Então, assim, nós somos cristãos. Aqui, o princípio está aqui.
Então, se você for para o Antigo Testamento, o sexo anal é proibido. Lá, no Novo, está na Bíblia. Morreu o assunto. Ok? Morreu o assunto. Está nas Escrituras. Ah, pastor, mas não está na Escritura. Então tem a segunda pergunta. É benéfico? Faz bem? Pergunte a um profissional da saúde, um médico, se faz bem engolir esperma. Porque você fazer carinho no órgão genital é uma coisa, ok? Colocar a boca no órgão genital do outro é uma coisa. Engolir esperma e é outra coisa. Então, a Bíblia não fala sobre isso. Mas e o médico? O que ele fala? O que o médico fala sobre uma relação anal? O que ele fala? Eu estou dizendo de alguém que estudou, de alguém sério. Não estou falando de um médico homossexual que vai querer usar a ciência para poder deturpar. Mas eu estou dizendo de alguém sério, alguém que estudou. O que ele fala sobre isso? Então, assim, não está nas Escrituras, mas é benéfico? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então, o lugar onde eu vou beijar não interessa. Se isso não vai me fazer mal, tanto faz onde eu vou pôr a boca. Às vezes a boca é mais afetada do que o próprio órgão. Então, a primeira pergunta é essa: é proibido? É benéfico? Terceiro, envolve outra pessoa? No caso da pornografia, envolve. Não é fisicamente, mas ela está lá. Porque uma das grandes características na relação sexual é a forte sensação na mente, nas emoções, não só no físico. Então eu posso colocar outra pessoa na minha relação sem ela estar lá. Jesus disse, se você olhar para uma mulher e desejar ela, já adulterou. Então quer dizer que você olha para pornografia e não sente nada. Não, eu estou desejando a minha. Estou vendo lá, mas não tem nada a ver, tem nada a ver e tal. Então, isso assim, a gente tem que deixar de ser hipócrita. Isso é falta de maturidade. É proibido nas Escrituras? Morreu o assunto. Não, não é. Então, é benéfico? Isso envolve outra pessoa? Quarto, você está ferindo princípios do seu cônjuge? Porque não é o fato agora só de ser pecado ou não. Meu cônjuge tem como um princípio pessoal. Não gosta, afeta, aquele entristece, sabe? E se eu insistir, chama-se abuso. Abuso. Ontem eu vi uma palestra, uma mulher desorientada, perguntando porque o marido gosta de ter relação na época que ela está no período menstrual. E ela não quer. E ele faz quase obrigado. É uma relação abusiva. Ela está com um cara, sei lá, quase 20 anos e acaba fazendo algumas coisas que não gostaria de fazer. Então, assim, não é o fato de ser pecado ou deixar de ser pecado, mas é abusivo. Se fere princípios do meu cônjuge, está errado. Então, são essas as 4 principais perguntas que se deveria fazer. Se você olhar na Bíblia toda, se você ler ela, principalmente o livro de Cantares, você vai encontrar detalhes a respeito da relação sexual em todos os sentidos. Desde as preliminares, higiene pessoal, sabe? E quando a gente fala, quando as pessoas ficam me perguntando o que pode, o que não pode, geralmente elas só querem oficializar uma prática já existente. Mas essas 4 perguntas eu acho que são as perguntas mais plausíveis que devem ser respondidas dentre 4 paredes. Primeiro é a Bíblia. Se não está na Bíblia, vai para a saúde. Se não tiver na orientação de saúde, os princípios do seu cônjuge. Agora, porque tem gente que fala assim, não, dentro de 4 paredes tudo é permitido. Ah, eu e meu cônjuge concordamos. Então, beleza. Eu e mais o pastor Flamarion concordamos. Nós vamos agora enforcar o Jabes de Alencar. Pronto. Nós concordamos. Tá, mas enforcar alguém é pecado. Matar alguém é pecado. Não é o fato de que eu concordei que está certo. Não. Eu preciso entrar em acordo. Óbvio, mas o meu acordo tem que estar dentro dos princípios da palavra. Então, o que a pessoa entende por sexo oral? É engolir esperma? Então, aí você já vai partir para um princípio de saúde. Isso gera problema no estômago, mau hálito. Eu não sou médico para falar isso aqui, você vai procurar um médico. Agora, o sexo anal, ele não tem muito nem o que ser explicado.
as pessoas ficam tentando encontrar uma maneira de justificá-lo, mas não tem como justificá-lo. Nem cientificamente, nem biblicamente, não há amparo nenhum para isso, sabe? E me assusta algumas pessoas quererem insistir nesse fato aí, de que não tem nada a ver e tal. Tem sim, sexo não é neutro, como eu disse, e o espírito que atua na sua relação sexual depende das suas atitudes. Deus ama o sexo, celebra o sexo, ele é maravilhoso, acho que as pessoas têm que fazer. Quando a gente era solteiro, tinha tanta oportunidade. Aí casa, agora vira essa confusão. Agora nessa quarentena é menino dentro de casa, é de adolescente andando, aquele negócio, aquela confusão. Tem gente andando dentro de casa para ir no banheiro parecendo bandido, assim, calado, que não pode nem mexer. Mas eu sei que tem muita gente, como a menina está dizendo aqui, tem muita gente ensinando que sexo anal não é pecado e tal, mas eu ainda continuo insistindo nisso e eu vou falar nisso enquanto eu tiver fôlego de vida, porque é antibíblico, é anti-saúde e isso não gera felicidade nem prazer para ninguém. Maravilha, já estamos encerrando, é a última pergunta. Um abraço para quem nos ouve na Rádio 104 FM, estamos ao vivo. Ia ser só até 12h30, mas passou um pouquinho por uma causa muito justa, né? E tem gente falando aqui, deixa essa live salva, vai estar salva aqui no IGTV e também no canal do YouTube, Pastor Flamarion. Daqui uma hora você vai no canal do YouTube, vai estar salvo lá. Também. Você que está na rádio, aí na rádio, depois você vai no canal do YouTube, Pastor Flamarion, para você poder também assistir novamente. Está sendo muito esclarecedor. Última pergunta, meu amigo. Motel. Um casal pode ir no motel? Pai, poder pode. Fica à vontade. Ai. A Bíblia diz assim que feliz é o leito sem mácula. O leito, ali vem de coité, de relação sexual mesmo, né? Sem mancha, sem mácula e tal. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu vou lá no motel, chega lá, eu oro e tal. Bem, primeiro que eu honro o meu cônjuge, dependendo do lugar onde eu levo, né? Isso mostra a honra que eu tenho pela pessoa. Então, eu já estive em um motel com a minha esposa, depois que nós nos casamos, até para conhecer e tal. Eu falava contra isso e falei, rapaz, quer saber? Estive lá uma vez e tal. Só que assim, o ambiente, ele não é preparado para uma relação sadia de um casal normal. Você sabe disso. Então, assim, ali, em todo aquele ambiente, são adúlteros, são relações homoafetivas, são traições, tudo o que você... Prostituição, relação de solteiro, tudo que você pensar. Aquele ambiente, ele gera um nível espiritual tão terrível, tão demoníaco, que é como se você pegasse a carga daquele lugar e trouxesse para dentro da sua relação, para aquilo que vocês estão envolvidos ali. Eu nunca mais quero voltar. Porque quem tem sensibilidade espiritual, quem tem o Espírito Santo, quando chega ali, já percebe pelo barulho, pelo movimento, por tudo que está acontecendo, você já sente, aqui não é o meu lugar. Quer honrar o seu cônjuge? Quer ir para um lugar diferente? Vá para um hotel fazenda, vá para um hotel legal. Sabe, pastor, custa caro. Quanto custa o seu casamento? Quanto custa a honra do seu cônjuge? Faz algo assim inteligente, algo, sabe, sadio, algo que vai ser assim, que vai ser guardado na memória como uma honra, como algo que vai privilegiar o seu cônjuge, vai trazer como um presente para ele. E não um momento de volúpia, um momento só de erotização, no meio daquela bagunça toda. Então eu acredito que se o meu leito é um lugar sagrado, eu preciso estar em lugares que honram aquilo que eu tenho preservado. Além do mais, eu conheço história de gente que saiu de lá com a esposa e até hoje tem problemas porque ninguém acreditou que era a esposa. Maravilha, que live maravilhosa, pastor Max. 50 minutos aí de explicação,
de orientação. Um abraço a todo mundo da Rádio 104 FM. Eu vou voltar segunda-feira aqui com o pastor JB de Brasília, ao meio-dia, para também trazer ali eu vou te palavra. Falar, ali tem conteúdo, hein? Tem azeite na botija, mas o senhor aqui arrebentou. O senhor trouxe música desse cimento. Quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão. Na verdade, fizemos aqui um culto, né, de quase 1 hora. Só faltou cantar um corinho e ministrar oferta, mas a palavra foi ministrada, já respondeu pergunta, para a glória de Deus. Eu queria que o senhor encerrasse fazendo as suas considerações finais, falando onde é que o pessoal te acha, nas redes sociais e também orando por nós. Por favor, pastor Mac. Galera aí que está nos ouvindo aí na 104, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu Instagram é PR de Pastor, PR Mac Anderson, tá bom? Me segue lá. Eu tenho tido um carinho muito especial pela minha rede social, cuidado direitinho e tal. Tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Só deixar claro aqui que muitas pessoas me perguntam ainda na rede social como que eu estou de saúde. Eu tive o Covid-19, então eu fui diagnosticado e dos 14 dias que eu fiquei isolado, 4 dias foram muito intensos. Foi um pouco sofrido, mas Deus trouxe a cura para minha casa. Nós estamos todos bem e em paz, vivendo o projeto de Deus para nós. Que Deus alcance você, sua casa, sua família. Vamos orar para que o Espírito Santo complete esta palavra. Te dou graças, Deus, por aqueles que estão conosco aqui no Instagram, do meu amigo, o pastor Flamarion Rolando. Ó Deus, te dou graças também pelos ouvintes da Rádio 104, os ouvintes, ó Deus, que ficaram até agora prestando atenção e desejosos de aprender do Senhor. Eu oro por governador Valadares, eu oro por Minas Gerais, eu oro pelo Brasil, oro pelas nações. Que a tua mão esteja estendida sobre cada família, sobre cada lar, trazendo provisão, graça, saúde, paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mac. Um beijo no seu coração. Beijo no coração, amigão. Tchau. Um abraço. Tchau. Com Deus.